Olá, estamos de volta no RDTV e hoje temos como convidado o senador José Medeiros, do PSD. Obrigada pela sua presença no RDTV, senador. Eu que agradeço pela oportunidade. O senhor é um dos membros da comissão de impeachment no Senado, né? Como é que estão os trabalhos na comissão? Então, nós terminamos de ouvir, passou-se a parte que estava se ouvindo as testemunhas. Houve a apresentação da perícia, a discussão dessa perícia, né? E agora está prazos para acusação, defesa. E no dia 2 de agosto vai então fazer a votação do relatório na comissão. Então já está indo para os finalmente. O senhor acredita que será cumprido esse prazo? A gente recebeu aqui há um tempo atrás o senador que também compõe a comissão, o Wellington Fagundes, sim, né? E aí ele disse que talvez depois das Olimpíadas, né, acredita que haverá alguma alteração de prazo? Não creio. Em que pese o governo ter tentado, colocou 40 testemunhas, mas nós conseguimos ouvi-las dentro do prazo. Houve um pequeno atraso por causa da perícia, que foi exigida também, mas nossa previsão ali é que dia 26, no máximo, de agosto, a gente consiga ouvir. Inclusive, ouvi de senadores da base de que a própria presidente já não estaria aguentando mais o processo e queria, na verdade, terminar logo. Então, ali pelo dia 26, eu creio que a gente vota no plenário do Senado. O senhor recentemente pediu à presidência da comissão, né, que a senadora Cátia Abreu fosse retirada da comissão porque ela foi testemunha de defesa, né? Essa situação já foi avaliada? Essa situação vai ser apreciada pela presidência, né? E eventualmente vou recorrer até o STF porque entendo não ser possível que ela vote, mesmo que ela se comporte como juíza e como testemunha ao mesmo tempo. Eles têm tentado dar um caráter muito jurídico ao processo, embora esse processo seja um processo híbrido, político e jurídico, mas a gente sente que a defesa quer o tempo inteiro utilizar as regras do Código de Processo Penal. Então, se for pelo Código de Processo Penal, realmente aí nessa situação ela estaria impedida de votar na comissão. Ah, tá. Então o senhor pretende, em caso de negativa da presidência, seguir recorrer isso até o STF? Exato. O seu voto, senador, o senhor já definiu, o senhor mantém como o senhor já, por tudo que foi apresentado até agora, o livre convencimento dos senadores ali já está formado, isso eu não tenho dúvida, não foi exaustivamente, até as pessoas que assistem já decorou as teses. A acusação fez uma peça lastreada. Quando a acusação está lastreada em fatos robustos, fica difícil ser derrubado pela defesa. A defesa não conseguiu isso. A presidente realmente fez operação de crédito com bancos públicos, que não podia, e também emitiu decreto sem autorização do Congresso. Então, esses são os fatos e ficou muito claro durante todas as oitivas, durante a apresentação das provas, e já estou convencido. Nesse cenário nacional, esse cenário político que a gente observa agora, quem realmente é a oposição? Olha, na verdade nós estamos passando por um momento histórico do país, em que nós temos um presidente no cargo, em exercício, e outro presidente afastado. Temos dois presidentes. Até ontem nós estávamos numa situação similar. Nós tínhamos um presidente interino na Câmara dos Deputados e um presidente afastado. Lógico, com a renúncia do Eduardo, isso mudou. Mas é uma situação que a gente precisa pular essa fase para o país voltar a uma normalidade, né? Porque não é... Eu não digo que... Ela não é uma situação confortável. E isso sinaliza insegurança. Em determinados momentos, você espanta investidores até, que ninguém quer investir num país que não está ali no... Não temos que negar, temos um processo interno grave e um processo que preocupa. Por isso a nossa pressa em terminar logo isso, para que a gente possa ter uma efetividade e as coisas voltarem a andar.
Bom, vamos mudar um pouco de assunto. O senhor vem intermediando questões relacionadas à reforma agrária, meio ambiente, né? São temas que são nevrálgicos em Mato Grosso, né? Volta e meia existem bloqueios de rodovia. O senhor, inclusive, intermediou aí recentemente, né, uma situação. Toda essa questão, demarcação de terras indígenas, tudo isso, não falta um pouco de vontade política para que se consiga achar um caminho para resolver essas questões, principalmente num estado como o Mato Grosso? Falta muita vontade política. E nós vivemos, e isso impacta diretamente no desenvolvimento do país. Nós temos um permanente conflito no país devido à falta de regularização fundiária. Esse termo que aparentemente, para quem não está no meio, soa assim, olha, um palavrão difícil. Mas vou citar um exemplo, como tem um impacto direto. Nós temos um município no Mato Grosso do Sul que se chama Bonito. Todo mundo conhece no Brasil Bonito, internacionalmente conhecido. Ali se desenvolve uma indústria do turismo muito forte. Acontece que nós temos Nobres. Nobres, eu digo que ele é mais lindo do que bonito. É uma maravilha da natureza, está aqui. E nós praticamente não aproveitamos nada de Nobres. Sabe por quê? Sabe um ponto importante que impacta e que atravanca? Ali, boa parte do município está sobre uma área que não está regularizada. Existe ali uma falta de regularização fundiária. Ninguém tem segurança jurídica para investir, para colocar uma pousada, para buscar investimentos, não tem como pegar crédito. Isso tem um impacto direto. E aí, isso eu estou falando na questão econômica. Agora vamos, por exemplo, para Mundo Novo, Peixoto de Azevedo, onde tem conflitos permanentes de violência, onde morrem pessoas. Recentemente morreu um advogado, há pouco tempo morreu um outro representante dos sem terras, mas isso é um conflito e é insegurança para todo mundo. Quem tem fazenda não fica inseguro, porque às vezes eles invadem, levam o gado. E eu não estou entrando no mérito da questão, eu estou entrando na discussão de que é preciso a gente enfrentar isso e regularizar. As terras indígenas que você citou aqui, por exemplo, em algum momento nós temos que dar um marco zero nisso. Regulariza o que tiver que regularizar, mas vamos dar porque ninguém tem segurança mais da propriedade. Você está na sua propriedade, de repente vem alguém acha um osso lá, que fala, olha, esse osso aqui foi do cachorro do índio que morou aqui. Pronto, sua terra já virou terra indígena. Então, esses pontos nós precisamos avançar. E aí, isso de certa forma nos atravanca, porque quando você não tem segurança jurídica no seu próprio país, isso é preocupante. Então são questões graves que a gente precisa enfrentar para desenvolver, principalmente um estado que nem o nosso, que hoje é praticamente o que segurou o Brasil nessa grave crise econômica, por incrível que pareça, foi a agricultura, e Mato Grosso, da agricultura nacional, é 40%. Isso assim, praticamente Mato Grosso segurou o Brasil nesse momento. Então, é preciso dar condições para que o Estado possa continuar prestando esse serviço ao país. Porque aí você tira essas amarras e o país tranquilo e dá segurança para os indígenas também, para os assentados e tudo. Nós, na questão dos assentamentos, por exemplo, nós temos verdadeiras favelas rurais. Pega o cidadão, às vezes, que está não vê se tem vocação, não vê nada. É simplesmente assim, olha, pega lá e joga lá. E pronto. Quer dizer, a gente precisa avançar. Eles reclamam que, às vezes, eles vão para terras que não são fáceis de cultivar, teria que haver toda uma preparação, um investimento, né? Que tipo de soluções o senhor acredita que são viáveis, então, para se resolver esses problemas? Primeiro é o seguinte, precisava rever toda essa cultura de assentamento. Se for assentar, precisa ver, você tem vocação, você quer isso, né? Precisava ser feita uma triagem. Segundo, que tipo de solo, que tipo de terra, vai ter extensão rural, você vai preparar aquele agricultor, você vai dar crédito para ele. Senão, nós temos em Mato Grosso várias situações do sujeito que tem, às vezes, 100, 200 hectares de terra e ele trabalha de pedreiro na cidade, porque ele não consegue. Então, essas são pequenas soluções que precisam ser feitas. Primeiro, a capacitação. Segundo, a compra dessas terras. Nós tivemos verdadeiros golpes em todo mundo. Intermediários que compravam, a terra só tinha areia. Ele ia lá, pegava um bocado de gente na cidade e falava, escuta, tem uma terra ali, vocês querem? Vamos. Aí cadastrava aquelas pessoas, vão lá, fazia o programa, entrava no Pronaf ou no Banco da Terra e tal. Aí as pessoas iam para lá. Não tinha água, não tinha nada, tudo que plantava não dava.
e as pessoas ficaram com as dívidas. Hoje tem dívidas imensas que não conseguem pagar. Na verdade, as pessoas só caíram no golpe. O sistema do cadastro ambiental rural, o senhor acredita que sai? Olha, nós já fizemos 2 reuniões lá em Brasília, com bancada daqui de Mato Grosso. Ele precisa avançar, é uma boa ideia. Agora, ele não pode ser o que eu tenho dito lá, falei até para o ministro. Ele é uma deliberalidade, a pessoa pode fazer ou não. Quem não faz, por exemplo, não tem punição nenhuma, mas quem faz está começando a ter punições. Punições assim, por ele ir lá e dizer que tem a terra, ele começa a vir uma série de obrigações e que está, às vezes, travando que ele faça licenças, aquela coisa. Então precisa evoluir, precisa haver uma integração entre governo federal, o sistema ambiental do Estado. Então tem muito a avançar ainda. Agora, Mato Grosso fez um grande cadastro, mas a gente precisa destravar, porque está se tornando como se fosse mais um gargalo, é o que eu percebi. Bom, senador, nós vamos fazer uma pausa e aí vamos voltar no próximo bloco falando um pouco mais de política. Ok. O RDTV volta daqui a pouquinho, uma entrevista com o senador José Medeiros. Até mais.